Apesar de eu ter chamado o último vídeo de conclusão no momento da prisão da atiradora, ocorreram vários outros fatos que precisam ser esclarecidos, como ela ser presa e em menos de 8 horas já estar solta. Então veja esse vídeo até o final, porque no fim eu vou te contar uma curiosidade bem macabra sobre o caso. Olá, senhoras e senhores, eu sou o Cássio e você está no Direito Tipificado e hoje a gente vai para a parte 4 do caso Isabelle. Desde já, peço o seu like, o seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e, se possível, confere os links aqui da bio que com certeza tem alguma coisa que vai te ajudar. E agora, vamos pro vídeo que eu não quero enrolar muito. Já começando direto com o que eu falei antes. A atiradora se apresentou ao DEA para ser presa. Eu estou usando o termo prisão para ficar mais fácil de entender, mas o nome correto seria recolhimento. Porque ela não vai para prisão, ela vai para um centro educacional para jovens infratores. No caso de Cuiabá, se chama Palmeirense. Pois bem, como seria essa prisão? Temporária pelo prazo de 45 dias, o que já cria um questionamento. Existe prisão temporária para crianças e adolescentes? Existe e não existe. Assim como o jovem não vai preso, ele também não tem prisão preventiva. Aqui chamamos de medida de internação provisória. E quando isso acontece? Quando o delegado ou o juiz entende que o jovem representa perigo para a sociedade, para si, para seus familiares ou para o andamento do próprio processo. Após esse acontecimento, o seu advogado impetrou um habeas corpus para conseguir sua liberdade e teve êxito. Como não temos acesso ao procedimento, somente podemos supor que ele alegou que a garota não representa perigo para a sociedade. Afinal, ela está bem abalada, não sai de casa, não conversa com ninguém, além dos pais. Tá, e o que é? Como é que funciona o habeas corpus? O habeas corpus é o que a gente chama de remédio constitucional. Ele surgiu na Declaração Universal de Direitos Humanos e está tipificado no artigo 5, inciso LXV3. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Resumidamente, é a medida liberatória que se usa quando alguém está preso ou vai ser preso. Então a atiradora foi liberada. Nas minhas pesquisas sobre o caso, debatendo com pessoas nas redes sociais, defendendo alguns pontos, principalmente a atuação do advogado de defesa, está fazendo o que pode para defender a sua cliente. Inclusive, ele deu uma declaração de que ser presa seria equivalente a uma tortura moderna, que na verdade ela já se sente torturada, pois não tem mais amigos. Infelizmente é culpada pela morte da melhor amiga. A dor que ela está passando é incalculável. Claro que a maioria das pessoas se comove muito mais com a mãe da Isabelle, que perdeu a filha, que não há justiça ou condenação nesse mundo que vai trazer a cura para essa dor. Porém, o advogado da atiradora fez um pedido dentro do procedimento um tanto quanto estranho. Ele requeriu que as informações do caso não fossem passadas ao promotor, pois ele estaria liberando informações para a mídia enquanto o processo é sigiloso. Realmente, o processo é sigiloso e talvez esse requerimento tivesse sentido se a própria mãe da Isabelle não tivesse dado várias declarações, o pai da atiradora já deu várias entrevistas, então não é exatamente o promotor que está na mídia, até porque o promotor não disse nada demais sobre o processo também. Aliás, eles precisam liberar alguma coisa para a mídia. Porque imagina um repórter te enchendo o saco o dia inteiro querendo saber alguma coisa que abalou a sociedade inteira. Então assim, eles falam que eles podem sem revelar muita coisa. Claro, eles sempre seguem os princípios da preservação da intimidade e da privacidade das partes. Pois bem, algumas pessoas comentaram comigo, mas e o namorado? Por que ele não está sendo investigado? Não foi ele que levou a arma? Então, talvez o juiz não veja assim. Até porque o namorado e o pai dele estão sendo investigados sim, mas pelo fato do porte ilegal de arma, não pelo homicídio em si. Digamos que ele não tinha intenção nenhuma dentro do fato, e nem foi ele que entregou a arma para a atiradora. Então não tem necessidade de investigá-lo quanto ao homicídio, entende? Tá, Cássio, mas o tal do perito particular? Ele não pode propor um contraponto, encontrar algo que mude totalmente o jogo? Claro que pode. Mas percebe que já se passaram 2 meses, vai fazer 3 meses. A perícia oficial já faz dias, vai ser bem difícil encontrar alguma coisa que mude a história por completo. Ainda mais que ele vai avaliar fotos,
depoimentos de pessoas que às vezes já nem lembram mais o que aconteceu, que não vão dar novos depoimentos. Então, assim, é muito restrita as provas que ele tem que possa mudar alguma coisa. Parece que ele argumentou que não houve perícia de pólvora no local. E sem isso, não daria para saber efetivamente se o tiro foi dado dentro do banheiro. Mas percebe que isso já não faz diferença? O problema não é onde se deu o fato, mas que o fato ocorreu, por que ocorreu. É isso. A defesa aqui é amenizar a pena para atirador. Ah, mas isso não é justo. Ela tem que apodrecer na cadeia e apanhar. Eu li isso no Facebook. E, gente, o que eu vou dizer aqui não devia nem ser dito. Mas a lei não é justa. A lei é igualitária. O sentido justiça da lei é de ser igual para todos. Tanto para quem nunca fez nada, quanto para a pessoa que assassinou alguém. Então, ela tem direitos. E a lei protege, talvez não seja essa a palavra, mas ela está dentro do direito dela. Não tem muito o que discutir sobre isso. Ah, mas se fosse filho de pobre favelado, não ia sair nunca do Pomeri. A justiça só funciona para os ricos. Não é bem assim. Veja bem, as leis por si só não fazem muita coisa. São textos. E é isso. E a gente tem o juiz, que é quem aplica a lei ao caso concreto e decide qual que é a melhor forma de lidar com o caso. Quem leva o juiz a determinado convencimento é o advogado. Então, um bom advogado faz total diferença na hora de uma defesa ou de uma acusação. Vejamos o cenário: rico e pobre. O rico contrata um advogado caro, com um escritório grande, com toda uma equipe, consegue ficar em cima do delegado, do juiz, atua exclusivamente no processo e tudo vai mais rápido, naturalmente. Classe média. Contrata um advogado mais ou menos, às vezes ele está interessado em receber e não em ganhar, cobra uma entrada, não tem a melhor atuação do mundo, mas ele atua ali, do jeito que dá. Recebe a entrada, ganha ou perde, e é isso. Meio que não é aquele cara que precisa ganhar. E aí a gente tem o pobre, que recorre à defensoria pública na maioria das vezes. A defensoria é um órgão essencial, atende milhares de pessoas carentes. Eu sou meio suspeito para falar porque eu estagiei lá, então assim, eu admiro muito o trabalho dos caras. É um órgão que merece total respeito, com pessoas capazes e que realmente eles estão lá para fazer a diferença. Porque, gente, é cada treta que aparece nessa defensoria pública que, assim, o salário é ótimo. Ok, se você é concursado, trabalha na defensoria, o salário é... Mas aguentar problema dos outros, é para isso que você recebe. Então, assim, chega um ponto que às vezes você fala, bicho, não vale a pena nem receber tudo isso para ficar aqui aguentando isso aqui. Não. E eles ficam cuidando das pessoas, de quem precisa. Mas beleza, o filho de uma determinada mãe foi preso. A mãe vai até a defensoria, já começa que ela tem que esperar numa fila, porque tem mais umas 500 mães. Aí demora algumas horas para atender. E não estou dizendo que a defensoria é só prisão, pode ser defensoria civil, pode ser um problema de pensão, defensoria tem para tudo. Mas ok, tá na fila e esperou algumas horas. Chegou a vez dela, o defensor viu o caso e disse que vai até o Pomeri verificar o que aconteceu, ver o auto de prisão e tudo mais. Aqui a gente já tem um ponto. Cara, tem 270 mil pessoas lá. O defensor já atendeu muitas pessoas como essa mãe. Apesar de não parecer justo, é inocência pensar que o defensor vai amanhã ver o caso. Não vai, não é culpa dele, o sistema não ajuda, não tem gente, tem funcionário, não abre concurso, não tem verba. Então assim, às vezes não tem nem carro para ir, gente. O defensor vai com o carro dele. Não estou dizendo assim, nossa, coitadinho, ele vai com o carro dele. Não é isso. Mas ele trabalha para o Estado e o Estado deveria garantir todo um... Se o Estado quer garantir a defesa das pessoas de graça, então faz direito o negócio, entendeu? Mas ok. Aí ele vai ver o filho da mãe e vê o que dá para fazer. Volta para o gabinete dele, só que ele tem outros assistidos para orientar também. Então assim, é humano, gente. Ele cansa, é bem complicado. E apesar de ter assessores, é muita gente para pouco defensor, para pouco assessor. Então, realmente demora, tem uma fila de processos. Fora os processos novos que chegam, tem os processos que estão em andamento. Agora aqui eu quero fazer uma crítica. E se você tem um pensamento um pouco radical, dá uma segurada. Eu vou botar o exemplo da minha cidade, porque eu sei o nome do local aqui. Então, o Pomeri. Quantas pessoas já foram lá ver quem está preso, quem que não está, se a prisão é justa, se a prisão é injusta? As pessoas se comovem quando aparece na TV. Coitada da mãe que perdeu a filha. E morte atiradora. Mas quem é que já foi lá na favela
consolar a mãe que perdeu o filho para o tráfico? A mãe merece sofrer pelos erros do filho? Eu vejo muita gente dizendo que foi falta de educação do pai da atiradora. A mãe que trabalha num serviço pesado para sustentar a casa na favela, o filho dela se envolve com o crime. A mãe dele tem culpa? E o tanto de gente que já foi preso sem motivo? Aí esses dias apareceu na TV um rapaz que ficou preso 2 meses sem motivo. E 2 meses por quê? Porque demorou para o juiz analisar o habeas corpus dele. Não é porque o advogado demorou para o juiz ver. Por que ninguém está falando nesse rapaz? Não estou de forma alguma diminuindo a dor da mãe da Isabelle. E também não estou passando pano para o que aconteceu, para a atiradora. O que eu estou dizendo é, existem muitos, mas muitos casos desses, para as pessoas dizerem, é porque rico não acontece nada. Mas ninguém nunca foi ver o que acontece com os pobres, quem está sofrendo mesmo. Você só vê o que passa na TV. E o duro é que a mídia, a TV, por que eles passam os ricos? Porque rico dá ibope, rico dá audiência, né? Fazendo acho que nem devia dizer isso, mas assim, a maioria dos presos, das pessoas que estão no crime, são de baixa renda, são os pobres. Então assim, já não passa na TV meio que a mídia, é só mais um. E aí acaba passando só os casos das pessoas abastadas. E aí você acha que só com o rico que acontece, mas não é. Não é mesmo. E agora, parei com a minha crítica. Se você chegou até aqui, tá na hora de eu revelar o fato macabro que eu descobri essa semana. Semana passada, eu acho. O serviço do Amazon Prime, é um serviço de streaming, estilo Netflix, divulgou o filme The Lie. E adivinha qual que é a história do filme? Uma amiga confessa que matou a outra em um ato impulsivo. E os pais da garota começam a criar mentiras para encobrir o crime da filha. Inclusive, a própria garota dizia mentiras do tipo que o pai da amiga dela batia nela para tentar incriminar o pai. Vai dizer que isso não é esquisito? Quero deixar aqui todo o meu apoio para Patrícia, mãe da Isabelle. Perder um filho deve ser um sentimento que eu não consigo nem imaginar. Eu ainda não tenho filhos e assim, pelo que eu escuto dos meus pais, eles dizem exatamente assim: perder um filho é a mesma coisa que perder a vida, não tem mais sentido. Então não existem palavras que possam consolar ela. Talvez nada console. Mas também deixo um apoio para a família cestária, porque é um trauma, é um estigma que ela vai carregar para a vida. Provavelmente muitas pessoas não resistiriam à pressão psicológica, ao peso na consciência. Então, por bem ou por mal, todo mundo precisa de apoio. Então eu peço que mesmo que você tenha uma opinião e ela seja radical, e você está no seu direito, você faz o que você quiser, você tem liberdade de expressão, só pensa que a gente é humano, a gente tem sentimento, a gente precisa se colocar no lugar dos outros que estão sofrendo. E são crianças, são jovens, que tiveram a vida estragada por um erro. Se você gostou do vídeo, deixe o seu comentário, deixa o like, se inscreve, confere os links aqui da descrição, os links são bons, vai lá. Vamos debater mais sobre isso, vamos criar teorias. Eu tô sempre no Facebook respondendo as pessoas, sempre no Instagram. Inclusive, segue a gente no Instagram. E eu vejo você no próximo vídeo.